Estão me ouvindo? Pronto. Desculpem o atraso, alguns probleminhas técnicos, mas vamos lá dar início à oficina de análise de mercado, desvendando o mercado, como identificar oportunidades e evitar riscos. Bom, essas aqui são as minhas credenciais para aqueles que não me conhecem. Então, meu nome é Lázaro Ascioli, sou o novo bolsista do projeto da incubadora da ITZN, incubadora tecnológica do campus Natal, Zona Norte. E para a gente poder começar um pouco, eu gostaria de colocar mais algumas informações. Sou graduado em Tecnologia e Marketing pelo IFRN. Estou hoje na especialização na MBA em Marketing pela USP e, ao mesmo tempo, também a especialização em Ensino pelo IFRN. Desde 2020 até aqui, nesses 4 anos, já são mais de 6 projetos, incluindo entre bolsista e voluntário, mais de 60 clientes no trabalho de assessoria em marketing, social media, que hoje também tenho essa demanda como meu trabalho, e são mais de 150 alunos beneficiados entre palestras e oficinas, certo? Bom, e minha prioridade sempre é oferecer soluções claras e adaptáveis às necessidades de cada público. Então, a apresentação de hoje, a oficina, ela é bem clara com relação às demandas de uma análise de mercado, certo? Então, vamos lá. Vou estar acompanhando com vocês o passo a passo. Então, iremos ter essa troca não só da teoria, mas também da prática, ok? Então, vamos lá. Deixa eu dar só uma olhadinha como é que está aqui os comentários. Bom, então, se a gente está entrando nesse quesito de desvendando o mercado, nada mais importante do que a gente trabalhar em si o termo mercado. Então, mercado, os seus conceitos e características. Bom, vamos lá. Iniciamos a definição de mercado destacado por Nunes 2016. Para quem não está ainda inteirado da forma como eu faço as minhas oficinas, eu gosto de colocar a teoria acadêmica junto com a prática de atividades. Então, vocês verão algumas formas mais técnicas e também atividades que vocês podem estar fazendo ao longo desse caminho. Claro, essa live ela vai ficar salva, então vocês podem estar vindo, voltando, sempre olhando algum conteúdo que foi mais pertinente. Então, vamos lá. Segundo Nunes, prestem atenção. Em economia e nas ciências econômicas e empresariais em geral, o termo mercado designa um local físico ou não, no qual os compradores e os vendedores se confrontam para estabelecer o preço e a quantidade de um determinado bem que pretendem transacionar. E o que seria isso? Complementando esse artigo. Percebam que hoje o mercado ele está entre o físico e o digital. E assim como o físico, o digital segue o mesmo rumo, seja de pessoas que estão comprando e pessoas que estão vendendo. Se tem pessoas vendendo, tem pessoas comprando. Qual é a diferença mais distante? Não tem tanta distância, porque dentro do mercado físico chamamos de consumidores e dentro do digital chamamos de usuários. Então, os termos podem mudar de acordo com os seus ambientes, mas o resultado sempre é o mesmo. Então, complementando o termo mercado, o artigo publicado no site conceito.d, esses dados, essas referências, estarão no final da live. O mercado é um ambiente social ou virtual, como eu mencionei, propício a condições para a troca de bens e serviços. Também se pode entender como sendo uma instituição ou organização mediante
a qual os ofertantes, os vendedores, e os demandantes, que são os compradores, estabelecem uma relação comercial com o fim de realizar transações, acordos ou trocas comerciais. E como é que a gente pode colocar isso de uma forma mais digital? Quais são as trocas comerciais que vemos mais no nosso cotidiano da era digital? São os networks. Então você cria um conteúdo, você está oferecendo um bem em troca desse network com alguém que esteja na sua área. Então você tem como demandar esse tipo de intercâmbio. Eu posso fazer uma live conjunta com você, assim como no físico, em que palestras em outras organizações podem estar utilizando o mesmo método. Temos um exemplo muito simples, que é o Fórum Negócios, para quem conhece. Então ali é um conjunto de palestrantes com segmentos que estão no mesmo objetivo e que no final essa troca comercial. Então a troca comercial está sempre nesse quesito de acordos e nessas transações, seja ela de conhecimento ou em network. Bom, e quais as características do mercado? Segundo Kotler, o pai do marketing, a economia moderna, o mercado, se baseia no princípio da divisão de trabalho, isto é, uma pessoa ou um grupo de pessoas especializada se especializa na produção de algo, produz e recebe um pagamento por isso. Então, você cria um curso, por exemplo, ou um curso físico. Eu vou colocar sempre o digital, porque fazendo como base onde estamos. Então, você elabora um curso em que, para ter uma autoridade, você precisa criar um conteúdo antecipado. Então, essa pessoa ela se especializa nisso, cria esse conteúdo para depois poder ofertar. Ofertando isso, ela pode receber o valor e o dinheiro pode ser adquirido com outros produtos também, que necessita, os quais são produzidos por outras pessoas ou grupo de pessoas. Então, prestem atenção que nessa área de mercado há sempre uma troca. Então, se você pode estar criando um mercado só para você, um curso só para você, mas você pode estar também agregando valor àquele produto. Então, trazendo pessoas para ele, para poder agregar mais valor. Mas perceba que uma mesma pessoa ela assume papéis diferentes. Dentro do ciclo definido por Kotler, isto é, um primeiro momento, ela é a fornecedora de um produto ou serviço e depois ela passa a ser consumidora. Nesse caso, eu vou colocar aqui como exemplo a Coca-Cola, para a gente poder analisar de forma mais geral de como é construído essa análise de mercado. Então, nesse momento, serão dois casos em que iremos trabalhar e estudar de forma bem abrangente para que vocês tenham um caminho a estudar para os seus próprios negócios e empreendimentos. Bom, o primeiro estudo de caso é sobre a Coca-Cola. E como é que a gente analisa esse mercado com base na empresa Coca-Cola? Bom, utilizamos 8 passo a passo, podemos dizer assim, que é o tipo de mercado. Então, dentro da Coca-Cola, você pode estar utilizando o mercado de consumo, que é qual? A Coca-Cola opera no mercado de bens e consumo B2C, fornecendo bebidas diretamente para os consumidores finais. Mercado global, que é presente em mais de 200 países. A empresa atua em mercados locais, regionais e globais. Dentro do público-alvo, abrange diferentes segmentos demográficos, desde jovens a adultos, com produtos adaptados a preferências locais. A Coca-Cola tem produtos Coca-Cola Zero, sabores regionais como a Thumbs Up na Índia. Então, dependendo da região, ela vai sempre se adaptar àquela sociedade para que o seu público-alvo seja especificamente aquela comunidade.
Então ela não vai colocar o mesmo sabor da Índia, com esse exemplo do Thumbs Up, aqui no Brasil, porque não vai funcionar. Então eles fazem essa análise justamente em cima do público-alvo. No terceiro é a oferta e demanda. A oferta, no caso a Coca-Cola, ela possui uma oferta constante devido à sua forte rede de distribuição global e parcerias com varejistas. Percebam que não só os varejistas também, mas os atacados, eles também utilizam bastante, a Coca-Cola também utiliza bastante, porque é um local onde tem mais fluxo de pessoas, é um local onde pessoas constantemente estão fazendo feiras, tem seus próprios comércios. Então ali é um encontro entre que ela tem uma oportunidade de mostrar ainda mais a sua marca e sabe que terá o fluxo. E também tem a demanda, que é justamente o que eu mencionei, que é a alta demanda sustentada pela fidelidade dos consumidores e estratégias de marketing emocional. Nessa questão da estratégia de marketing emocional, quero fazer uma pergunta. Quem aqui nunca foi pego por um comercial de Natal daqui de Natal não, do Natal, melhor dizendo, da Coca-Cola? Aquele momento em que Papai Noel chega no trenó, trazendo a Coca-Cola no final, ou mesmo, não sei de qual cidade você está vendo essa live, mas aqui em Natal, de vez em quando a Coca-Cola traz um caminhão todo enfeitado com marketing da Coca-Cola. Então isso faz parte também da oferta e da demanda dela, porque ela encontra essas estratégias para justamente impactar. E faz parte da análise de mercado saber disso também, como as pessoas estão analisando isso. E de que forma? Às vezes é um feedback, às vezes é tirando foto, é marcando. Então dentro dessa análise tudo conta. Os outros 3 tópicos seriam concorrência, estratégia. Não, os outros 3 não. Ainda temos mais 3. Concorrência, que é a concorrência direta, enfrenta marcas como a Pepsi no segmento de bebidas gaseificadas. E a concorrência indireta compete com sucos, água engarrafada, chá gelados e outras bebidas não gaseificadas. Estratégias de diferenciação. Eu coloquei esse ícone porque esse ícone já é icônico. Todo mundo que vê essa logo da Coca-Cola já sabe que é a própria Coca-Cola. Ninguém precisa estar dizendo que é ela. Então, essa é uma estratégia de diferenciação. Uma marca icônica, que a Coca-Cola é o sinônimo dos refrigerantes, destacando sempre pela forte identidade visual, vermelho e branco, os slogans memoráveis, embalagens customizadas, exemplos que incluem a campanha Share e a Coke, com nomes personalizados nas garrafas, presença publicitária que é bastante forte, que investe pesadamente em publicidade emocional, como eu já tinha retratado, com anúncios temáticos de Natal e parcerias com eventos globais, como as Olimpíadas. Quem aqui não lembra do que aconteceu na Olimpíada passada, na Copa do Mundo, e também podemos estar mencionando, em que Cristiano Ronaldo, ele, recapitulando, não foi na Copa do Mundo, foi um jogo da Arábia Saudita, em que a Coca-Cola estava em seu palanque na hora da entrevista e ele retirou. Só essa retirada já se desvalorizou bastante, claro. Essa desvalorização não iria destruir a validade da Coca-Cola, mas só para vocês terem noção o quanto uma estratégia de marketing, um posicionamento bem estruturado, equivale dentro de uma análise de mercado também. Porque dentro dessa análise, podemos colocar, será que tal personagem ele pode estar utilizando a marca da Coca-Cola? Vimos que não. Então, a análise de mercado é justamente isso. É uma composição. É uma junção de informações. E, claro, o ciclo de produção. E justamente a extração e produção, os ingredientes principais, que é a água, açúcar, extratos naturais, que são obtidos e preparados em fábricas regionais. Temos a distribuição, que utiliza uma rede global eficiente de engarrafadoras
e distribuidoras licenciadas. E a venda? Preste bem atenção nessa palavra venda. Ampla presença em mercados varejistas, e-commerces e máquinas automáticas. Certo? Então, a oficina de hoje ela terá um começo, um meio e um fim. Nesse começo, iremos ver dois casos estudados, iremos estudar dois casos, e a partir desses dois, em que eu já estou mencionando a concorrência, estratégia de diferenciação, ciclo de produção, que são etapas dentro de uma análise de mercado, os demais tópicos serão ainda mais práticos para que vocês já entendam melhor. E claro, para concluir, temos a inovação do mercado, o marketing e fidelização. Dentro da inovação do mercado, a Coca-Cola adapta-se a tendências, como a crescente demanda por sustentabilidade e saúde, em exemplos. Redução do uso de plásticos, introdução de versões saudáveis. Em 2016, a Coca-Cola lançou a Coca-Cola Life, com estévia. Estévia é uma substância. Só que aqui no Brasil ela não conseguiu vingar por conta de leis, que é justamente uma coisa que eu irei tratar um pouco mais tarde, certo? Então, quando ela chegou aqui no Brasil com essa Coca-Cola Life, não deu certo, justamente porque eles não contaram com as leis governamentais, que não interessavam, no caso não deixavam valer, pois tinham substâncias misturadas, não só do açúcar, mas também dos adoçantes. Então, por conta de leis governamentais, esse produto ele não foi passado a mercado. Começou até chegar, mas depois que entrou essas leis ficaram mais fortificadas, foram retirados de prateleiras. Há em outros países que não têm essa lei, que estão vigorando até hoje. E a ampliação do portfólio para incluir bebidas energéticas e águas com gás. Dentro do marketing e fidelização, temos a experiência do cliente, como eu mencionei bem no iniciozinho, cria uma conexão emocional com os consumidores. Aquela felicidade. Todo mundo sabe que praticamente o Papai Noel, quando a gente vê no shopping, a gente já remete às propagandas da própria Coca-Cola. Sempre associando o produto a momentos felizes. Proximidade regional lança sabores adaptados a culturas locais, como Coca-Cola com café, assim como o da Índia. Fidelidade investe em programas de recompensas e promoções para fortalecer a retenção de clientes. Há muita essa de fidelização com distribuidoras. Então, prestem bem atenção que todo esse passo é para que vocês entendam que dentro de uma análise de mercado é necessário vocês entenderem o tipo de mercado em que está sendo incluído o seu empreendimento, qual o público-alvo, oferta e demanda, concorrência, estratégia de diferenciação, ciclo de produção, inovação do mercado e marketing e fidelização. Então, dessa forma, você já tem como dar os primeiros passos dentro da análise de mercado. Agora vamos para o próximo. Vamos à prática. Gostaria que vocês tirassem um print desse material para que vocês possam estar olhando frequentemente. Vai estar salva essa live mais uma vez, mas que vocês também possam estar acompanhando. Irei fornecer também o material assim que encerrar a gravação. Então, vamos lá. A atividade é o seguinte. Você precisa mapear um mercado local ou virtual e você deve identificar um mercado de interesse, seja ele alimentos, moda, tecnologia, e listar suas principais características, o tipo de mercado, os produtos, os serviços e os serviços oferecidos. E quem são os principais compradores e vendedores? Eu coloquei em dois blocos. O bloco 1, qual é o tipo de mercado?
qual é o público-alvo, qual a oferta e demanda, qual a concorrência, qual a estratégia de diferenciação, qual o ciclo de produção, qual a inovação no mercado e qual é o marketing utilizado. Deu uma cortadinha, mas dá para se entender. Qual é o marketing utilizado? Vou dar uns 5 segundinhos para que vocês possam estar tirando um print. Claro, fiquem à vontade também para colocar os seus empreendimentos nessa temática. Vamos lá? Bom, e como eu acabei de mencionar a parte empreendedora, já que passamos pelo tópico mercado e não ainda se aprofundando a análise em si do mercado, vamos falar sobre empreendedor. É uma visão mais simplificada, porque se você está criando uma análise de mercado, logo você já está se interessando em empreender. E se interessar em empreender é já ser um empreendedor. Vamos lá. E qual é o conceito de empreendedor? De acordo com o Sebrae, lá em 2017, em uma visão simplificada, o empreendedor é aquele que inicia algo novo, que enxerga oportunidades onde outros não veem e que transforma sonhos e desejos em ação concreta. Um exemplo bem simples. Inovar não é criar do zero. Inovar é justamente enxergar oportunidades onde outros não veem. Digamos, de forma fictícia, eu tenho esse controle, aqui é um passador, em que ele me oferece a opção de direita e esquerda. Continuar, voltar, passar e voltar. Mas digamos em que você seja um empreendedor, digamos que eu vou ser o empreendedor desse controle. Eu vejo uma necessidade em que num ambiente hipotético, eu coloco também aquele scroll do mouse em que você consegue rolar para baixo e para cima. Isso já é algo inovador. Digamos que não exista um passador com essa descrição, que eu já estou inovando. Por quê? Quem é que não gosta? Quem é que não gostaria de utilizar isso em apresentações em que você só passasse para cima e para baixo? Isso já se torna um empreendedorismo, porque você enxergou algo em que os outros não veem. Isso de forma hipotética e bem simples para a gente poder entender. Então, ser um empreendedor, de outra forma, segundo Filho, em 2000, o que os empreendedores fazem está intimamente ligado à maneira como interpretam o que está ocorrendo em um setor em particular do meio. Os empreendedores não apenas definem situações, mas também imaginam visões sobre o que desejam alcançar. Foi justamente o exemplo que eu dei do controle, do passador. Então, prestem bem atenção que dessa forma você está criando uma oportunidade, seja no público-alvo professores, palestrantes, apresentadores, você está criando transformando um desejo, não digo nem sonho, mas um desejo e que pessoas gostariam, apresentadores gostariam de ter ali para otimizar seu tempo, para que você possa passar com mais tranquilidade e leveza a sua apresentação mais rápida. Às vezes, dentro desse produto, dependendo de onde você compra, ele pode acabar não sendo tão útil. Pode ser que a distância não seja ideal, então ele não vai conseguir buscar até ali, você não vai conseguir passar. Então são métodos que você pode estar olhando um produto e podendo melhorá-lo de acordo com as suas necessidades. E o que você deve conhecer? O mercado em que está prestes a empreender. Se você hoje tem uma agência de marketing, seria muito bom você já se especializar
em um público-alvo. Por quê? Qual é o maior problema de agências de marketing hoje? Elas abrangem muito. E óbvio, abranger muito, você acaba não sendo tão eficaz. E muitas agências de marketing acabam por perecer ao longo do tempo. Entregam uma qualidade abaixo do nível como deveria ser. O que acontece é justamente isso. Então, você deve proceder à sua análise. E essa análise deve ter por base os seguintes tópicos. Já vai anotando, já vai tirando print, conhecer o seu setor, estudar o seu cliente, avaliar projeções do mercado e estudar o produto. Seja um produto físico ou seja um serviço, uma mentoria. Percebam que o tradicional para o digital, o que muda são apenas as palavras, certo? E alguns termos, mas o resultado sempre é o mesmo, ok? E prestem bem atenção nisso, com relação às exigências. Um outro aspecto importante é que, à medida que os processos produtivos se tornam mais eficientes, as expectativas dos consumidores em relação a produtos e serviços também aumentam. O exemplo que irei passar logo mais é justamente sobre isso. Além disso, há uma demanda crescente por experiências de serviços mais personalizadas, seguras e ágeis. Quanto mais personalizado, mais humanizado, melhor é para você com o seu concorrente. E isso ocorre porque o acesso facilitado à automação e aos serviços virtuais tem permitido que mais pessoas se envolvam no mercado, exigindo mais qualidade e inovação. É o que eu disse. A concorrência ela sempre aumenta. E preste atenção com a concorrência, porque ela vai aumentar a demanda. Então, se uma demanda aumenta, você precisa ter algo diferencial. E só consegue ter algo diferencial analisando o mercado. O caso de hoje, o segundo caso dessa apresentação será sobre a Uber. Peguei dois casos que são do nosso cotidiano. Aqueles que tomam refrigerante, aqueles que não tomam, mas sentem também os impactos do marketing que a gente vê desde novo. A Uber é algo mais rotineiro. Vamos lá. Crescimento. Um exemplo disso é o crescimento de empresas de transporte, como a Uber, assim citado, que utiliza aplicativos móveis para gerenciar e atender os seus clientes. Esse serviço transformou a maneira de se deslocar nas grandes cidades e tem recebido elogios de um público cada vez mais exigente. Da mesma forma, empresas estão adotando técnicas de análise de comportamento para aprimorar os seus serviços. E por que eu falei que a gente está sendo... Porque a comunidade está começando a ser a mais exigente. Aqui onde eu moro, a passagem... Digamos que eu não sou estudante. Não tenho a possibilidade da passagem meia. Então, eu iria pagar R$ 4,50. Da minha casa a um shopping mais próximo, equivale a mais ou menos 10 minutos. Digamos que eu vou de ônibus, é R$ 4,50. Mas aí eu pego o aplicativo e está a R$ 5,00 da minha casa ao shopping. Qual você acharia que eu buscaria por conta de 50 centavos? Obviamente é o Uber. Primeiramente pelo conforto, pelo tempo em que eu não passaria dentro de uma parada, tendo fatores como os fatores naturais, chuva, sol, e os fatores sociais, a insegurança. Então, preste bem atenção que a Uber ela veio justamente com essa necessidade do mercado. Ela fez uma análise, ela analisou o comportamento. Vamos lá. Dessa forma, você precisa conhecer o seu setor. E como a gente consegue conhecer o setor? Mobilidade urbana e economia compartilhada. A Uber opera no setor de transporte de passageiros e entregas, com base no conceito de economia compartilhada, conectando motoristas, parceiros e passageiros e empresas. Olha que interessante. Duas pessoas
que iriam gastar com um ônibus, que poderiam estar na mesma casa, elas iriam gastar R$ 9,00. Com apenas um Uber, 2 pessoas conseguiram chegar e podem até dividir o Uber a R$ 2,50 cada um. Então esse se torna um diferencial justamente pelo comportamento. E o comportamento vai muito também da análise geográfica. Não só geográfica, mas também social daquela sociedade. Então, a Uber, ela também trabalha com as suas concorrências. E qual seria? Concorrência direta, que são as empresas como a Lyft, a 99 e a Bolt. Eu acredito que muitos ainda não conheçam a Bolt nem a Lyft. Essa é de forma geral, porque é de uma forma mais global. Aqui não tão conhecida essas outras duas, mas é como um exemplo. Então, a concorrência direta seria justamente essas. A Lyft, 99 e Pop, que usam os próprios aplicativos. Os aplicativos próprios dessas próprias empresas. São concorrentes diretos. E qual a diferença do indireto? São os taxistas tradicionais que não utilizam de aplicativos, que por muito tempo, no caso, no começo, falavam que iriam acabar. Sempre que há uma inovação, o tradicional tenta colocar para baixo. Porque a escala de evolução sempre é assim, sempre foi assim. Quando tivemos o Orkut, veio o Facebook. O Orkut nunca vai acabar. Se tornou, acabou. O Facebook nunca vai acabar. Hoje estamos utilizando mais o Instagram. Não que o Facebook não esteja utilizado. Continua sendo utilizado, mas não para o seu público ideal, mas continua. Então, são taxistas tradicionais, transporte público, ônibus, metrô e até os usos de bicicletas ou carros próprios. Então, a concorrência indireta da Uber, ela é ainda algo que tenta colocar na cabeça do consumidor para justamente tirá-los disso, mostrar que há mais vantagens de utilizar o seu aplicativo do que utilizar os transportes públicos, os táxis. Há as exceções, como eu vou retratar aqui, de que, assim como a Uber tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, dependendo do grau de exigência daquele usuário, daquele consumidor, há também na parte tradicional. Muitos reclamam que os táxis aumentam os valores demais, não tem aquele como eu posso dizer, aquele medidor. Não tem um medidor, assim como a Uber, que já deixa pronto e o valor organizado para que você só pague ou deixe já no cartão. O táxi não. Ele ainda utiliza de formas tradicionais. E qual é o diferencial competitivo? É justamente esse, é o uso de tecnologias avançadas. Aplicativo eficiente, preços dinâmicos, ampla disponibilidade e o foco na experiência do cliente. Isso só a parte de conhecer o seu setor. Dentro disso, já temos a parte do cliente, que também é importante. Vejam que a análise de mercado ele não é apenas números frios, mas também questionamentos. Então, segmentos de clientes, quais seriam? Passageiros individuais, usuários que buscam transporte rápido e acessível, empresas, usuários corporativos que utilizam a Uber for Business para deslocamentos ou entregas, consumidores de alimentos, clientes do Uber Eats, o braço delivery de alimento da empresa. Temos também as necessidades atendidas, que é a facilidade e conveniência no deslocamento, economia e flexibilidade em relação ao transporte tradicional, rapidez e eficiência na entrega de alimentos e encomendas, satisfação e experiência. A Uber se concentra em personalizar experiências, oferecendo diferentes categorias de serviço, como a UberX, a Comfort, a Black e Pool, quando disponível, além de suporte ao cliente eficiente. Passando para o cliente, temos que também entender as projeções de mercado. E quais seriam, nesse estudo de caso da Uber? O crescimento do setor de mobilidade.
Segundo estudos, o mercado global de transporte compartilhado deve crescer a uma taxa composta de 15 a 20% ao ano, impulsionado pela urbanização e aumento do uso de aplicativos móveis. Então prestem atenção que analisar o mercado não só é o público-alvo, mas também projeções de mercado, o futuro. Até porque você não vende um produto apenas em um ano. Se você está empreendendo, você quer vender um ano, você quer vender o outro, e assim por diante. Você está sempre vendendo. Então você precisa elaborar projeções. E a demanda por serviços de entrega de alimentos também deve continuar crescendo. Até porque, se impulsionado pela urbanização, se tem gente também que quer comer, tem fome. Logo, ela tem essa possibilidade também. É um AIS que ela coloca para o seu usuário, que já é bem exigente. Agora imagine, a Uber chegou aqui no Brasil, que eu acredito por volta de 2018, se não me falha a memória, 2018. Até então, teve aquele medo, aquela incerteza, será que é confiável? Hoje, 2024, já utilizamos como se fosse o Instagram da vida, já entramos aqui, vamos pedir, vamos para ali, vamos para cá. Então, prestem bem atenção que eles inovaram. Antes não se utilizava esse tipo de serviço, então eles se tornaram pioneiros. Inovação futura. Investimentos em veículos autônomos e parcerias com empresas de mobilidade elétrica para reduzir a emissão do carbono. Expansão para mercados emergentes com maior potencial de crescimento, América Latina, na Ásia, que são populações maiores. Então, e quais são os desafios? Foi o que eu falei lá da Coca-Cola, mas que também serve com a Uber, que são as regulações governamentais. Assim como a Coca-Cola ela não conseguiu implementar um produto aqui, regulamentações governamentais podem também frear estratégias futuras com motoristas parceiros. Concorrência crescente de novos entrantes e startups locais. Então ela está sempre tendo que inovar com análise de mercado a partir dessas projeções. Dentro do seu produto, crescimento do setor e dentro do produto temos os serviços principais, que é justamente o transporte de passageiros, a categoria principal, que é a UberX, a Comfort, a Black e entre outros. Entregas de alimento, a Uber Eats, conectando restaurantes e consumidores. Percebam que eles facilitam a vida daqueles que precisam otimizar o seu tempo. Então, isso é uma dor, isso é uma necessidade. Hoje, vivemos ao loop, constantemente trabalhando, estudando, treinando. Então, precisamos de suportes que abranjam nossas necessidades. Entrega de encomendas, como o Uber Direct, Uber Connect. Então, a tecnologia ela sempre precisa estar presente e como base do produto. Aplicativo móvel eficiente com funcionalidades como previsão de preços, avaliação de motoristas e parceiros e passageiros. Até porque já ficamos meio assim quando pegamos um motorista com 3 estrelas, mas já ficamos felizes quando temos um 4.9, um 5. Então isso é muito importante, porque o feedback também faz parte de uma análise. E a Uber sabe muito bem fazer isso. Você pode estar utilizando o feedback das estrelinhas, assim como comentários. Opções de pagamentos diversificados, dinheiro, cartão. Até agora temos o Pix. Então não sabemos qual futuramente será a necessidade mais rápida que teremos de conectar transações. Até mesmo o Pix foi uma análise de mercado. Quem lembra do trabalho que era colocar todos aqueles dados para poder transferir o dinheiro? Então isso se faz parte de inovações. São inovações, são necessidades. E a proposta de valor, que é a conveniência, a rapidez e a acessibilidade.
Temos as soluções customizadas para diferentes perfis de clientes, experiência segura e tecnológica, com rastreamento em tempo real. Isso é o que eu acho mais da hora, de você poder acompanhar. Dá ao usuário mais segurança. Porque antigamente pegávamos táxis, e como é que poderíamos dizer, fulano, peguei um táxi agora, beleza, mas só quando chegasse lá para dizer que estava vivo ou não. Hoje não, podemos ter isso, e isso é uma inovação, algo que não tinha e que agora tem. E claro, o suporte 24 horas. A Uber, até hoje, quantas vezes já peguei que deu em alguns momentos errado, me responderam na hora e resolveram meu problema na hora. Então isso para mim é maravilhoso, assim como para vocês também. Bom, vamos à prática. Ser empreendedor é justamente você ter uma visão de um empreendedor. Então a atividade vai ser essa, você ter essa visão. Você que está começando a ter uma ideia, não precisa ter dor de cabeça, basta ter uma ideia, eu quero trabalhar com um boné. Tudo bem. Imagine que vão lançar uma empresa e responder. Qual o problema a sua ideia resolve? Qual é o problema que o seu boné resolve? O que ele transforma sonhos em ação concreta? Então, fiquem à vontade, podem tirar um print. Isso faz parte para que a gente tenha um pouco mais de consciência do que é empreender. São momentos mais simples, não tão densos, para que a gente possa tirar do papel alguma ideia, até mesmo para poder começar a trabalhar e oxigenar mais um pouco o cérebro. Tá ok? Então, qual é o problema? Sua ideia resolve e como ela transforma sonhos em ação concreta. O que sua agência ela transforma em uma ação concreta. O que a sua assessoria ela transforma a sua ação em uma ação concreta. Qual é o problema a sua ideia resolve? Qual é aquela necessidade que sua ideia resolve? Então fiquem à vontade para justamente tirar o print, poder anotar, ok? Mais uns 5 segundinhos. E vamos lá. Além de acreditar na sua ideia, isso aqui, vocês podem estar até tirando um print disso, tá marcando a incubadora no Instagram, @itzn. Além de acreditar na sua ideia, produto ou serviço, você como empreendedor precisa ter certeza do valor do seu negócio e saber que as pessoas realmente irão comprar a sua ideia. Então, foque nisso, foque numa ideia e tente ao máximo dar vida a ela. Com mais vida você dá a ela, mais ela se torna mais palpável. E, obviamente, irá ajudar pessoas. Gere valor a essa ideia. Vamos lá? Agora, Achole, o tema agora é análise de mercado. Mas será que a gente não já falou sobre isso? Eu dei um check-out sobre uma análise de mercado, certo? Mas em foco no mercado em si. A análise vai começar agora. Só para vocês terem noção, aqueles conteúdos anteriores te darão um norte. Agora iremos embasá-los. Tá ok? E qual o conceito da análise de mercado? Falamos sobre mercado e agora sobre análise de mercado. Bom, segundo o Massi Consultoria, em 2017, a análise de mercado é o processo de obtenção de informações sobre o mercado de atuação da sua empresa ou ideia. Então, você precisa obter informações, certo? Assim como o mercado fala bastante sobre consumidores e vendedores, a análise de mercado é uma junção de informações, ok? E como fatores que podem impactar no sucesso ou fracasso desse empreendimento. Então você vai analisar passo a passo conforme aquele conteúdo anterior. E de acordo com o artigo de Endeavor Brasil 2017, a análise de mercado ela é essencial. Vocês podem analisar isso de forma mais clara, o quão ela é interessante justamente pelo aquele passo a passo,
aqueles 8 tópicos da Coca-Cola, aquele caso da Uber. Então aquilo dali dá margem para que você possa, isso aqui está errado, isso aqui está dando certo. Essa estratégia essa tática com o cliente não está dando certo. Essa tática com o design não está dando certo. Então isso faz parte de dentro da análise. Acerto e erro. Isso pode impactar o sucesso ou o fracasso do seu empreendimento. E de maneira geral, há 2 perguntinhas que podemos começar que justamente ajudam a responder essas dúvidas fundamentais. O que os meus clientes querem? Percebam que ali a gente estudou um caso, agora estamos destrinchando ele. O que meus clientes querem? O que os meus concorrentes oferecem? Veja que se hoje você está abrindo uma loja de artefatos religiosos, comece a analisar, faça um trabalho meio que de prospecção, veja o que está dando certo e o que não está dando certo naqueles empreendimentos. Será que eles estão fidelizando seus clientes? Não? Então eu vou começar a criar um programa de fidelização. Dessa forma, um exemplo simples, você pode estar colocando outras táticas dentro da sua análise de mercado que você pode estar usufruindo para o seu empreendimento. Bom, e a clareza? A clareza ela é muito importante, porque é necessário saber em qual nicho a sua empresa pretende trabalhar ou já trabalha. Dornelles ainda destaca que a análise de mercado ela deve apresentar o entendimento do mercado, da empresa, seus clientes, seus concorrentes e quanto a empresa conhece em dados e informações o mercado onde atua. Permite ainda se conhecer de perto o ambiente onde o produto ou serviço se encontra. Nada vai adiantar você estar com um novo empreendimento, uma nova ideia, se você não entender o que o seu produto, o seu serviço ele oferece naquela comunidade, naquela sociedade. Então, tenha um máximo de informações. Quanto mais informações, melhor. Mas, Achioli, quem é que faz essa análise de mercado? Óbvio, hoje temos profissionais especialistas em análise de mercado, mas quem utiliza a análise de mercado em si, dentro de uma empresa, assim como a Uber, assim como a Coca-Cola, é sempre o setor de marketing. Porque é justamente na venda, é na parte em que ele vende. Então, quando a empresa ela tem esse rumo maior, ela tem esse setor. Caso você esteja começando agora, não tem problema. Você primeiro estuda, primeiramente entende o que é análise de mercado, entende o que é mercado e começa a procurar essas informações, seja em sites, seja em artigos. Então, essas informações vocês verão um pouco mais à frente, ok? E essas ferramentas. Então, vamos à prática. A análise de mercado em 2, atividade e descrição. Sempre gosto de colocar isso. Responda as perguntas-chave. Eu coloco a descrição cada aluno porque eu já utilizo esse tipo de modelo há algum tempo. Então, essas apresentações já são utilizadas em sala. Respostas a perguntas-chave. Cada aluno, no caso vocês, deve escolher um produto ou um serviço e responder. O que meus clientes querem com aquele produto? O que os meus concorrentes oferecem com o produto que eu já estou oferecendo? Os resultados devem ser apresentados em forma de um breve relatório. Charlie, mas como é que eu vou apresentar esse relatório? Vocês podem estar enviando para a gente. Iremos liberar os comentários assim que encerrar a live. Ter alguma dúvida sobre isso? No módulo, no tópico análise de mercado, tive dúvida nisso. Vocês colocam lá e nossa equipe, eu mesmo estarei respondendo justamente essas perguntas. Tá ok? Então vocês podem estar dando print, vou esperar aqueles 5 segundinhos da felicidade e iremos prosseguir.
Vamos lá? E quais são os tipos de mercado? Já que estudamos sobre o mercado e a análise de mercado, iremos falar agora sobre os tipos de mercado em que estão inseridos. Por definição, segundo Thomson, em 2017, os tipos de mercado podem ser classificados com base em critérios bem definidos, que determinam sua organização. Esses critérios resultam em 6 grupos. São eles: situação geográfica, como eu mencionei lá no início. Nessa classificação estão relacionados os tipos de mercados locais, nacionais, regionais, internacional e global. Internacional não é igual a global. Internacional é fora daquele continente e global, o nome já diz por si só. Tipo de cliente. Nesse caso, os seguintes tipos: o mercado consumidor, o caso dos produtos vendidos ao cliente final, o mercado industrial, o caso de produtos semi-acabados, o mercado revendedor, o caso existam intermediários, e o vendedor e o mercado governamental, que é o caso de cliente seja algo governamental. Essa é uma dúvida que muitos me perguntam. Existe um mercado governamental? Claro que existe. O mercado é aquilo. Se tem um vendedor, tem um comprador. Então, um exemplo básico. Uma instituição pública, ela tem terceirizados. Então, por meio de licitações, ela oferece esse caso governamental. Dessa forma, uma agência, uma empresa de limpeza, por exemplo, ela entra numa licitação para poder receber aquele edital. Então, a instituição ela paga por aquele serviço. É uma troca. E há muitos exemplos, obviamente, em todos os setores e setores governamentais. Bom, e de acordo com a natureza do produto comercializado, na classificação tem-se os seguintes tipos de mercado: o mercado de bens ou produtos, que negocia itens tangíveis, como eletrônicos, móveis e automóveis. O mercado de serviços, que envolve a oferta de atividades ou benefícios intangíveis, como limpeza e segurança. E o mercado de ideias, que é justamente transações focadas em inovação, criatividade, como campanhas publicitárias, projetos de novos produtos e design de logomarcas. Uma agência, ela trabalha justamente no mercado de ideias. Ela é focada em inovação e criatividade. Dessa forma, ela pode estar criando campanhas, pode estar também criando logomarcas. Então, são mercados tangíveis e não tangíveis. Vamos à prática. O momento da felicidade. A partir de agora, não teremos mais um caso a ser estudado, porque ele demanda um pouco mais de tempo. E agora é apenas conteúdo e prática. Conteúdo e prática. Tá ok? Mas não esqueçam de voltar aos casos anteriores, justamente para que vocês tenham um pouco mais de norte. Certo? Vamos lá. Os tipos de mercado. Classifique um mercado real. Se lá atrás colocamos um fictício, agora vocês vão colocar o mercado real. O mercado fictício pode ser até apenas de uma caneta. Certo? Agora o mercado real vocês podem estar utilizando um caso para ser estudado. Justamente para quanto mais vocês exercitarem, mais essa visão ampla das coisas ficam mais claras. E por que eu digo isso? Desde da época, não tão longe, desde fevereiro em que eu encerrei a minha graduação em marketing até agora, eu cansei de fazer análise de mercado. E tinha uma estratégia em si, que irei retratar mais à frente, que foi a mais importante e que eu acho que ela dá um norte muito claro para que as coisas comecem a se destrinchar, ok? Mas nesse caso, vocês irão apresentar exemplos reais de mercado, como exemplo, a Uber, um supermercado local, e eu peço que vocês classifiquem segundo os critérios: situação geográfica,
Se é local, se ele é global, se ele é internacional, se é regional. Será que o seu empreendimento é local? Será que seu empreendimento hoje ele é internacional? Porque se for internacional, você tem que ter uma expertise em outra língua. Se ele está começando agora, então é preferível que você utilize o regional. Você se estabelece como uma autoridade naquela região, prospecta, faz as suas análises críticas sobre o que está dando certo, o que está dando errado. Até mesmo nessa apresentação, irei fazer uma análise da minha apresentação, para vocês terem noção do quanto é importante termos essa crítica para que no futuro próximo seja mais, eu não digo nem a parte desenrolada em si, mas que as pessoas entendam com mais clareza. Qual é o tipo de cliente, consumidor, industrial, qual é a natureza do produto, se é bem, serviço, ideia. Eu quero fazer uma pergunta para você que está acompanhando. Se você tivesse uma ideia hoje, qual a natureza do seu produto? Ele seria um bem? Ele seria um serviço? Ou ele seria uma ideia? Uma agência de marketing? Você trabalharia na área de limpeza? Qual serviço você utilizaria? Novamente, os serviços ele envolve oferta de atividades de benefícios intangíveis, como limpeza e segurança. Ok? E já que falamos de nicho, Chiolo, você falou de nicho, eu nunca ouvi sobre esse termo. Pois vamos falar um pouquinho agora? Preste atenção, não sai da cadeira não. A definição. Nicho ele é um segmento específico do mercado que atende a uma demanda particular por um bem ou um serviço. Trata-se de uma área de atuação caracterizada por necessidades ou preferências específicas, seja dos consumidores, que podem ser satisfeitos por um ou mais empresas com baixa concorrência. Um exemplo, que inclui categorias com tipos de roupa, moda sustentável ou tipos de bebida, cervejas artesanais. Isso são nichos, certo? Dentro do tipo da categoria de roupa, há um nicho de moda sustentável. É como se você tivesse um subtópico. O nicho é isso, é você se especializando naquela categoria. Marketing digital, como exemplo. Dentro do marketing digital, o meu nicho é de criadores de conteúdo. Conseguiram entender? Se vocês têm uma agência de marketing e que vocês se abrangem demais, como eu citei, possa ser que a qualidade do serviço ele caia, porque você está colocando energia demais em situações diferentes. Então, se você tem uma expertise em uma determinada área, foque nela, porque dessa forma você irá entender mais sobre esse nicho, que é o subtópico da sua categoria. Tá ok? Então vamos à prática. Nicho não temos que se aprofundar tanto, porque é justamente o que eu resumi. Ele é um subtópico daquela categoria. Roupa, moda sustentável. Beleza? Vamos lá. O nicho. A atividade é a seguinte: identifique um nicho de mercado. Como eu retratei sobre o exemplo da agência de marketing. E a descrição. Escolha um produto ou um serviço e sugira. Cada aluno deve escolher um produto ou serviço e sugerir um nicho específico para ele. Como eu retratei anteriormente. Quem seria o seu público-alvo e como esse público se diferencia do mercado geral. Percebam que são sempre as mesmas questões, mas em comparações diferentes, em tópicos diferentes, porque há um estudo diferente para cada tópico. Ali a gente comentou sobre análise de mercado e qual seria o público-alvo. Agora estamos começando o funil, certo? Está começando a diminuir nossas exigências. Então, se naquela análise de mercado o seu público é esse, então a gente vai para a categoria dele. Tá ok? Então vamos lá.
Agora iremos falar sobre o ciclo de produção. Nessa parte, prestem bem atenção no que se conforma o ciclo de produção, porque eu irei retratar não só a parte física, como também a digital. Vamos lá. Qual é a característica do mercado para um ciclo de produção? O ciclo de produção tem um bem ou serviço. No caso de bens, os produtos, geralmente segue as seguintes etapas. Isso na parte de bens, certo? Que são aqueles tangíveis. É a extração da matéria-prima. Se você trabalha com boné, por exemplo, um eletrônico, você tem que saber aonde está sendo extraído aquela matéria-prima, se você vai começar a vender a casos de fornecedores, a produção ou a manufatura, qual a distribuição e a venda. Qual será o canal que vocês utilizarão? Vai ser no varejo, vai ser entrega, vai ser uma distribuidora em si. Prestadores de serviço. De modo geral, as seguintes etapas, que eu acredito que seja nosso maior público aqui, que são os prestadores de serviços. Mas é a identificação das demandas, capacitação de profissionais, divulgação do serviço e venda. Esses prestadores de serviço, de modo geral, essas etapas, elas focam muito, como exemplo, a agência. Uma agência de escritório, uma agência de marketing, uma agência de advocacia. Então, você precisa identificar as demandas, você precisa capacitar os profissionais para isso, e você precisa divulgar o serviço. E como seriam essas divulgações? Podem ser por marketing, publicidade, e a venda, qual é o canal de distribuição. Tranquilo? Bom, agora complementando, para ter uma visão mais holística, para alguns autores, ambos os casos, produtos e serviços, destacam a pós-venda como uma etapa significativa do processo. A pós-venda, ela envolve todas as ações realizadas após a entrega do produto ou serviço, com o objetivo de garantir e satisfazer a satisfação do cliente, solucionar problemas e fortalecer o relacionamento com ele. E tudo isso você precisa entender como tática desse pós-venda os feedbacks. Um exemplo claro, então você cria uma estratégia de feedback para entender se o seu produto está sendo bem visto, bem utilizado. Então o pós-venda ele é tão importante quanto a venda do produto. Até porque temos muitas táticas que utilizamos bastante, como o boca a boca. Ele ainda é uma estratégia muito forte para aqueles que têm um pós-venda fortificado, que têm um produto bem estruturado. E isso também faz parte da análise de mercado. Isso pode incluir suporte, como eu mesmo citei, suporte ao cliente, assistência técnica, garantias, feedback e até programas de fidelização. Certo? Vamos lá, a prática, meu querido e minha querida. O ciclo de produção, nesse caso que eu coloquei como exemplo, seria o de bens. Então, vocês podem estar voltando na apresentação, estar colocando aqui se o seu trabalho, se o seu empreendimento é o de serviço, podem tirar o print logo, aproveitar a oportunidade, que é a identificação da demanda, a capacitação de profissionais, divulgação do serviço, a venda. Coloquei o passo a passo de bens, certo? E seria a extração, a produção, a distribuição e a venda. Identificar e obter os recursos ou os insumos necessários para iniciar o processo de criação do produto ou serviço, transformar os insumos em produtos acabados ou preparar o serviço para ser ofertado ao mercado, garantir que o produto ou serviço chegue ao cliente por meio de canais logísticos e de venda eficientes, realizar a troca do produto ou serviço pelo valor monetário, atendendo às necessidades do cliente e gerando receita. Certo? E qual será a próxima?
oferta e demanda. Princípio fundamental do mercado. Até porque, se você tem um produto, você precisa vender e precisa ter uma demanda, obviamente. Então, vamos olhar com mais carinho os princípios fundamentais do mercado, certo? Mas o que é oferta e a demanda? A lei da oferta e da demanda, que eu acredito que muitos devem ter estudado no ensino médio, em história, por exemplo, ali na parte de Revolução Industrial, é um princípio fundamental que regula o funcionamento do mercado desde os primórdios das transações. Então, ela está relacionada à quantidade de bens e serviços disponíveis em uma determinada área e ao interesse ou necessidade dos consumidores. Esses mesmos bens e serviços na mesma região. E como a gente consegue deixar de forma mais densa esse conhecimento sobre a oferta e demanda? A escassez. A escassez de um produto ou um serviço, ela resulta em um aumento do seu preço. Preste bem atenção. Conforme a lei da oferta e da demanda em termos simples. Quando há uma grande oferta de um produto ou um serviço, mas a demanda é baixa, o preço tende a cair. Isso ocorre porque os vendedores precisam atrair aos poucos consumidores interessados. Por outro lado, se a oferta é limitada e a procura é alta, os preços aumentam. Então, nesse cenário, os comerciantes têm a certeza de que os consumidores disputarão o produto ou o serviço disponível. Vamos lá. E como a gente consegue esse alinhamento? Para evitar uma baixa demanda por um produto ou um serviço, é essencial que o empreendedor selecione cuidadosamente seu nicho. Preste bem atenção nisso, que eu retratei lá de especificar o nicho. Selecione cuidadosamente o seu nicho de mercado e que pretende atuar, garantindo que sua oferta esteja alinhada às necessidades e interesses do público-alvo. Certo? Agora eu coloquei dois cenários aqui que possamos acompanhar. Vamos lá. De forma mais detalhada. A alta oferta e a baixa demanda. Como eu mencionei nos tópicos anteriores. Fictício. Uma fábrica de sorvetes lança um novo sabor exótico. Sorvete de algas marinhas. E produz grandes quantidades esperando alta aceitação. Porém, poucos consumidores se interessam devido ao sabor incomum. E qual seria o impacto do preço? O excesso de sorvete estocado pressiona a empresa a reduzir os preços para atrair consumidores. Até porque se o sabor é exótico, a expectativa é muito alta. Mas ninguém é acostumado a saborear um sorvete de alga marinha. Dentro desse impacto no preço, temos as promoções e os descontos são aplicados, mas a margem de lucro ela diminui. Então ele gerou uma expectativa muito alta e a demanda ela não caminhou junto com ela. Então ela vai reduzir um pouco o preço para que aquele estoque possa ser retirado de prateleira, que obviamente isso faz parte também de uma análise. Errou. E qual foi o erro do cenário? A análise que ele fez agora e que eu mencionei pode ser depois, mas essa análise anterior ou antes, eles geraram muita expectativa. Então faltou algumas estratégias também, como o emocional, uma publicidade mais forte. E qual é a conclusão? Quando a oferta ela excede a demanda, os preços caem. Um exemplo muito atual. O iPhone 16. Recentemente, eles diminuíram drasticamente a produção do 16. Por quê? Justamente criaram uma expectativa muito alta, mas foi muito próximo do anterior. Então o preço estava alto demais, não conseguiu chamar a atenção pelas melhorias do produto e tiveram que
retroceder, tiveram que esperar um pouco. Então isso faz parte, às vezes pode ter sido até apenas um equívoco da própria empresa, ou não. Ou elas estão apenas testando, estão fazendo uma análise como o mercado está interagindo com aquele produto. Então muitas vezes comprometendo a lucratividade, que é o que aconteceu. Aqui no Brasil, um iPhone 16 está saindo por conta, a faixa de quanto? 7 mil reais, 8 mil reais? Alguém tiver o valor exato, me perdoe, mas eu acredito que seja nesse valor, 6 a 7 mil reais, dependendo de onde você for comprar. Então, especialmente se o custo de produção ele for elevado, porque o custo de produção deve ser elevado. E o cenário 2, que é justamente a alta oferta e a baixa demanda, que foi o que aconteceu nesse exemplo. Uma empresa de eletrônicos lança um smartphone revolucionário com funcionalidades únicas, mas enfrenta a escassez de componentes, resultando em unidades limitadas no mercado. A alta demanda ela supera a oferta disponível. Então, qual seria o impacto no preço? Os preços aumentam devido à disputa entre os consumidores para adquirir o produto. A empresa pode até introduzir versões premium, como foi esse novo iPhone. Na minha concepção, é um premium, até porque o 15 anterior foi lançado recentemente. Ou personalizada para aproveitar a alta disposição. O mercado de iPhones, de iPhones em específico, ele é justamente pela alta disposição dos seus usuários. Então, a estimativa mediana de alguém que passa, temporária, de quem passa um iPhone de uma geração anterior da que foi lançada, é de 1 ano. Então, às vezes, você consegue comprar um iPhone que ainda está sendo, ainda está com a licença de 1 ano da própria Apple, porque aquele usuário tem essa mudança, tem essa alta disposição da troca. E qual é a conclusão que tiramos? Quando a demanda ela excede a oferta, os preços tendem a subir, aumentando a lucratividade no curto prazo. No entanto, a empresa corre o risco de perder mercado para concorrentes que conseguem suprir essa demanda. Não é o caso em si do iPhone, até porque coloquei de forma mais genérica, smartphones, pode ser qualquer outra linha, mas aqueles casos em que eles criam uma expectativa muito alta que a demanda ela não consegue ser equivalente, certo? Então vamos à prática dentro do seu empreendimento. Oferta e demanda, o princípio fundamental do mercado. Você irá criar cenários de escassez e excesso junto com essas informações anteriores. Então, utilize se você for uma agência, se você não for, se você for um prestador de serviço, e simule esses dois cenários. Um com a alta oferta e baixa demanda, aí você tem que começar a criar um ticket do valor do seu produto, do seu serviço. Outro com a baixa oferta e uma alta demanda. E analise como o preço seria impactado e apresente as suas próprias conclusões. Percebam que essa oficina ela é praticamente uma aula 100%. Então, há casos estudados e que vocês podem estar utilizando ele como um suporte e colocando dentro do seu empreendimento. É que você entenda de forma mais clara esse 360. Essa oficina é um 360 do que você pode estar usufruindo dentro do mercado e dentro da sua própria empresa. Quais são as projeções de mercado, o que vocês estão pretendendo para o futuro, o que o seu cliente mais tem interesse, qual é a dor do seu cliente. E isso só se você conseguir colocar em prática tudo bem organizadinho. Se você não, vocês vão conseguir colocar em prática tudo bem direitinho. Beleza? Tratamos já de um percurso muito importante. A demanda, agora é a concorrência. Até porque vocês estão no mar, no oceano. Dependendo do seu nicho de mercado, às vezes pode até ser um oceano azul. Para aqueles que já leram o livro, é baseado mais em marketing, mas a concorrência ela é muito importante.
porque até mesmo na concorrência conseguimos tirar as melhores conclusões. Vamos lá? Dentro das análises de mercado. Na prática, de acordo com Martinez, citado por Thompson, existem dois tipos de concorrência. E quais seriam essas? A concorrência direta e perfeita. Alguns estudiosos usam a concorrência perfeita, mas a concorrência direta também é utilizada. Então, vai sempre de acordo com o autor que está tendo aquele estudo. Certo? Então, não certo, não é errado. Você pode estar tanto utilizando a concorrência direta e a concorrência perfeita, concorrência indireta e imperfeita, e dão o mesmo resultado. Acontece na concorrência direta que as empresas oferecem produtos ou serviços semelhantes e competem pelo mesmo público. Isso ocorre normalmente, tranquilamente, todos os dias. É a concorrência. Assim como você vai abrir uma agência, assim como você vai abrir um negócio a outro negócio semelhante. Aí tem a concorrência direta, aí você tem que dar uma olhadinha se é concorrência direta ou é indireta. Um exemplo: marcas de celulares ou fabricantes de carros. Concorrências indiretas, indireta e imperfeita. Ocorre quando empresas oferecem produtos ou serviços diferentes. Na direta são semelhantes, na indireta são diferentes. Vamos lá? Oferecem produtos ou serviços diferentes, mas que atendem às mesmas necessidades dos consumidores, como a disputa entre restaurante e um serviço de entrega de comida. Percebam que são as mesmas necessidades, mas que são concorrências diferentes. Vamos lá? São serviços diferentes. Concorrência direta, para que a gente possa entender melhor. A concorrência é da Coca-Cola e Pepsi, são produtos gaseificados. Apple e Samsung são smartphones, assim como outros aparelhos, notebooks, desktops. Toyota e Honda são as mesmas marcas que trabalham com produtos semelhantes. E quais seriam as concorrências indiretas? A Uber Eats, só um adendo. Essas duas primeiras, a da Torre Eiffel e a do Hotel Francês, é meramente ilustrativo. Elas existem na França, mas eu coloquei aqui para simplificar no quesito restaurante e hotelaria, assim como do Cinemark, como cinema, certo? Concorrência indireta, a Uber Eats, que não é um restaurante, mas oferece uma necessidade de entregas de comida, assim como os restaurantes oferecem produtos e serviços ali naquele estabelecimento, não tem entregas. E eu digo isso não para aqueles concorrentes diretos que tem restaurante, mas também tem a entrega. Eu digo especificamente aos restaurantes que não têm entrega. Então são concorrentes indiretos com necessidades semelhantes, serviços e necessidades semelhantes. O Airbnb, que é o serviço de aluguéis de quartos, assim como os hotéis, que eles não alugam quartos, certo? Alguns sim, mas quando eu digo hotelaria, eu digo daquelas pessoas que passam mais tempo ali dentro e não de um período curto, 3 dias. Então se torna não só equivalente, entre aspas, mas um concorrente muito indireto, porque elas perdem clientes. E ao mesmo tempo não. O que vai diferenciar é o que você vai oferecer. E a Netflix, que é algo rotineiro no nosso dia a dia, que hoje quase ninguém, eu digo por mim, perto de mim, não quer ir nem mais para o Cinemark ou cinema. Então, os serviços de streams estão pegando mais esse público, até porque, como eu disse, qual é a necessidade que você tem de sair da sua casa, de sair do seu conforto? Haverá uma estratégia muito específica do cinema, que é a nostalgia. Mas se você tem um leque
quase ilimitado de filmes, em que você pode estar até contratando 3 tipos de streams diferentes, que iria totalizar o valor de um cinema em 4, 5 filmes, qual é a balança? O que é certo e o que é errado? Então, vai muito do consumidor e vai muito das estratégias daquele segmento, daquela categoria, de analisar os comportamentos. Meu comportamento é mais caseiro, então eu sou mais persuadido por streams que me deixam no conforto de casa, assim como outras pessoas gostam de estar passeando, gostam de estar frequentando lugares fora de sua casa. Então, se utiliza muito na análise de mercado os algoritmos. Você é pego por eles e eles lhe condicionam a uma jornada de compra. Certo? Então vamos lá, vamos à prática. Uma aguinha. A concorrência. Dentro dessa atividade, será um estudo de casos de concorrência, assim como os anteriores. Escolha 2 empresas concorrentes diferentes, diretas, Coca-Cola e Pepsi. Podem pegar os exemplos anteriores para vocês verem, estudar um pouco mais sobre as empresas. E você deve listar semelhanças nos produtos e serviços, pode ser ingredientes, podem ser embalagens, e a diferença entre estratégias de marketing. No primeiro, quais semelhanças, vocês podem até vendo como elas distribuem para as outras distribuidoras, quais são os canais que elas utilizam, quais as diferenças entre estratégia de marketing, qual é o apelo que elas utilizam para aquele determinado produto, se eles oferecem brinde, se elas oferecem uma fidelização. Então é sempre bom a gente comparar. Eu gosto sempre dessa prática de atividade, porque nos tira um pouco mais da zona de conforto. Até colocando isso, se você quer empreender, você precisa sentar e estudar casos também, para que você tenha essa visão mais 360, como eu mencionei. Vou deixar mais uns 5 segundinhos para que vocês possam tirar um print, ok? Pessoal, só lembrando, há um link na descrição do vídeo aqui embaixo, há um link, obviamente, aqui na descrição, e vocês podem estar recebendo o certificado. Vocês vão lá, inscrevam-se no link para receber esse certificado. Belezinha? Não esqueçam. Agora chegamos à análise SWOT. Prestem bem atenção. Eu tinha mencionado a análise SWOT lá no começo. E quão importante ela é. Desde que eu estudava em logística, trabalhávamos com análise SWOT. E eu utilizo a análise SWOT hoje na minha vida pessoal. Por quê? Vamos lá. A análise SWOT, em resumo geral, é sobre forças. É uma estratégia cujo formato, pelas iniciais S, W, O e T, que em português se designaria forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Embora sua origem exata seja incerta, Nakagawa, 2012, aponta que muitos acreditam que ela foi criada na década de 60 por professores de universidades de Stanford, baseado em estudos das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Prestem atenção. A análise de mercado ela está constante na vida do empreendedor e do acadêmico. Precisamos analisar tudo, certo? A análise SWOT pode ser utilizada como uma ferramenta para obter um entendimento mais detalhado e estratégico sobre o próprio negócio. E de que forma? Podem tirar um print, podem aproveitar, certo? Mas esse material também estará disponível assim que a live se encerrar. Análise SWOT dos pontos fracos, ameaças, pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Dentro dos fortes,
vou aqui resumir bastante, são as vantagens competitivas da empresa, como uma boa localização, marca reconhecida. Quais são os pontos fracos? Aspectos que a empresa não realiza bem ou pode melhorar, como despesas excessivas, retrabalhos ou lentidão no atendimento, ameaças, fatores externos que podem prejudicar a empresa, como ações de concorrentes que impactam as vendas. Oportunidades são possibilidades externas que favorecem o crescimento do negócio. Uma estratégia clara, com objetivos e metas definidos. Então, vamos à prática. Dentro dessa atividade, você vai realizar uma análise SWOT pessoal. E como isso se desenrolaria? Aplique essa análise SWOT em si mesmo. Agora é uma visão mais pessoal sua, tirando um pouco o lado empresarial. Coloque suas forças e fraquezas internas, quais são suas habilidades e competências, visando o empreendedorismo, não como o empreendedor. Será que você tem habilidades competentes para tal demanda? É uma análise pessoal. E oportunidades e ameaças externas. Quais são as suas tendências de mercado? Quais aquelas habilidades podem estar colocando você nas tendências do mercado? Certo? Já estamos chegando aos conformes finais. Percebam que a gente está criando uma jornada. Análise SWOT já está começando a fechar toda essa jornada, todo esse caminho. E agora iremos para o plano de ação. Vamos lá? O conceito. De acordo com o Sebrae, em 2017, e agora eu peguei um exemplo mais recente nosso, o plano de ação é um documento em que sistematizamos a lista de ações a serem executadas para o alcance de determinado objetivo. Furlan, por sua vez, destaca que planos de ação representam os passos pragmáticos que necessitam ser dados para a concretização das estratégias definidas. Ainda segundo o autor, esses planos devem possuir as seguintes características: data de realização bem definida, prioridade de execução e deve ter um responsável pela sua execução. São apenas 3 tópicos. Vamos à prática. Entendendo esses 3 tópicos, você já consegue criar seu plano de ação. Você estruturou, você fez toda a sua análise, você fez todo um conceito do seu mercado, você estruturou seu nicho, você fez uma análise de mercado em cima disso, depois de ter estudado alguns casos, ter visto a sua concorrência, ter visto o ciclo de produção do seu serviço, do seu produto. Agora vamos para o plano de ação. E como se iremos focar na prática. O plano de ação seria em 7 passos simples. Planeje um objetivo de curto prazo, certo? Descrição. Vocês devem criar um plano de ação com o que fazer, que é identificar a meta ou tarefa específica a ser realizada, como fazer, que é descrever as etapas práticas e os recursos necessários para realizar a tarefa, por que vocês devem fazer, que é justificar o objetivo e os benefícios esperados. Qual prazo será? Determinar o tempo necessário ou a data limite para a execução. Pode ser concluir o site em 60 dias, concluir o Instagram, estruturar o Instagram em 60 dias, organizar a vitrine da minha loja em 60 dias, em 30 dias. Vocês precisam delimitar o tempo. E quais são os responsáveis? Designar os responsáveis ou equipes para cada etapa. Equipe de marketing e gerente de projetos. Eu tenho 3 sócios. Eu sou a cabeça da empresa, sou o gerente da empresa, sou o dono da empresa. Mas eu preciso de mãos, eu preciso de setores. Então vocês vão precisar colocar pessoas, sejam eles estagiários, sejam bolsistas. Vocês precisam designar funções, certo? E quanto custará é a precificação, a execução. Estimar os custos totais da ação, incluindo recursos e mão de obra. Quanto custa um funcionário? Quanto custa colocar
num tráfego pago, por exemplo, vocês vão precisar colocar isso. Isso faz parte da análise de mercado. E por fim, a distribuição. Definir como o produto ou serviço será entregue ao cliente. E-commerce, lojas físicas ou distribuidoras locais. Ok? E agora é um bônus bem interessante para quem ficou agora, para quem irá ainda assistir essa live. Como iremos contabilizar essa análise de dados internos? Bem, temos o Google Data Studio, é uma visualização e integração de dados do Google Analytics e ADS e outras fontes. Então vocês podem estar pesquisando, o Power BI cria dashboards e relatórios interativos, o Tableau, como eu posso dizer assim, o Tableau, é uma visualização de dados empresariais com ênfase em interação, certo? É sempre em comportamento. E chegamos ao fim. Mas para finalizar o tópico sobre a análise de mercado, faz-se necessário tratar mais um tema. Lázaro, você falou tanto sobre vendas, e qual é a estratégia que mais é utilizada para vender? Marketing digital. Eu não vou aprofundar sobre marketing digital porque não é o foco de hoje, certo? Mas vamos lá para o marketing digital, é o último tópico. Vamos lá? Na íntegra, para você que está chegando agora, que você não entende, para você poder entender um pouco mais sobre marketing digital, embora possamos entender que tudo que vemos no digital é marketing digital, não é. Marketing é a forma como será distribuído, é uma estratégia de distribuição de venda. Vai ser num canal de distribuição, seja na rede social, seja no tradicional, panfletagem. Vamos lá? Embora o marketing digital ofereça baixo custo operacional em comparação às abordagens tradicionais, sua eficácia depende de objetos claros, estratégias revisadas e uma experiência aprimorada para o usuário. Nesse cenário, o aperfeiçoamento do uso de novas tecnologias e softwares é essencial para otimizar o potencial estratégico. E para melhorar a experiência do cliente, são fundamentais na íntegra: proximidade, atendimento de qualidade, produtos bem estruturados e um marketing integrado, que é alinhado às expectativas. Então, você precisa estar utilizando feedback para ajustes contínuos na proximidade, atendimento de qualidade, você precisa oferecer um suporte eficiente e preparado para a alta demanda nas redes sociais, produtos bem estruturados, que alinham regularmente produtos e serviços ao perfil do cliente e sobre os objetivos do negócio, e o marketing integrado, que são desenvolver estratégias alinhadas às expectativas do consumidor e aos processos de produção. Tá bom? E vamos à prática. Simbora! Dentro do marketing digital, a atividade será criar uma campanha online. Porque o marketing digital, ele é o final. Ele não é o começo. Então você estruturou, você estudou sobre o mercado, você entendeu o que são compradores e o que são vendedores. Depois você entendeu o que é a análise de mercado. Você entendeu que precisa ter oferta e demanda. Você entendeu que precisa ter a concorrência. Você entendeu que estudar sobre os processos e o ciclo de produção. Criou sua análise SWOT. E agora vai criar a sua divulgação, que é o marketing digital. Então você irá criar uma campanha online. Crie uma ideia para uma campanha online de marketing digital, incluindo ferramentas digitais. Vocês podem estar utilizando, não fiquem presos a essas: Instagram, e-mail marketing, Facebook, YouTube, Telegram, TikTok, o que vocês acharem melhor para a sua empresa, o que se encaixar melhor para a sua empresa. E a mensagem principal da campanha, certo? Seja ele um slogan, seja um apelo social, emocional, ambiental, vai depender da sua categoria e do seu nicho de mercado, certo? E daqui o bônus, que é a pesquisa de mercado, que vocês podem estar utilizando como
Só um momento. O SurveyMonkey, que é uma plataforma para pesquisas online com relatórios integrados, o Google Forms para criar questionários personalizados, o Typeform, que são questionários interativos e visualmente atraentes, o Hotjar, que analisa o comportamento dos usuários em sites, incluindo mapas de calor. Olha o quão importante é você ter isso em mente. Imagine como eram feitos as análises de mercado sem a proteção que temos hoje, a facilidade que temos hoje com o digital. Então, tinha mais demanda de funcionário, obviamente eles precisavam ir até aquele local, aquele comércio, para poder tirar as suas conclusões. E dentro das análises de tendências, que é muito importante também para as projeções futuras, que é o Google Trends, que analisa a popularidade de termos de busca ao longo do tempo, que é a Trend Watching, fornece insights sobre novas tendências de consumo, e o The Public, eu gosto de falar The Public, que descobre o que as pessoas estão perguntando em mecanismos de busca. Esse, para mim, é o melhor. Então, podem tirar um print, podem ficar à vontade, porque isso vai ajudar bastante vocês a utilizarem todo aquele processo inicial. Então, vocês tendo aquele processo inicial e colocando esses sites para poder trabalhar por vocês nessas análises, irá ajudar bastante, certo? Bom, galera, é isso. Quero agradecer bastante a quem ficou aqui. Essas são algumas referências que foram utilizadas, informações iniciais. Todo esse roteiro foi feito com a ajuda da IA, ChatGPT, mas também tivemos referências acadêmicas que foram buscadas, foram colocadas para que vocês entendessem mais a fundo esse propósito. Bom, sigam nossas redes sociais, o Instagram da ITZN. Não deixem de curtir o canal da ITZN, isso ajuda bastante a gente a poder melhorar cada vez mais. 2025 vem capacitação, vem palestra, vem oficina com mais frequência. Então, dê aquele seu voto, dê aquele seu feedback nos comentários, porque isso ajuda bastante. Não esqueça de compartilhar, de comentar aqui embaixo o que gostou. E outra coisa, se você ficou até aqui, se inscreva no link que está na descrição, que é o Event3, o site em que utilizamos para emitir os certificados. Ok? Então, tenham uma ótima noite. Muito obrigado por comparecer até esse momento. Foi um pouco denso, foi um pouco mais extenso, mas que vale bastante a pena. Tá ok? Pois até mais e fique com Deus. Um abraço da equipe ITZN.